Vamos para os movimentos, para onde é que vocês devem e não devem viajar este ano, ok? Bora? Em primeiro lugar, eu preciso de vos explicar que existem vários tipos de viagens, ok? Atenção agora a isto. Nós temos que perceber que tipos de viagens são essas. Exemplo. Há viagens que são para sempre, que é o caso quando nós mudamos de casa, ou quando mudamos de país, ou até quando são viagens de longa duração, em que vamos passar não sei quantos meses fora, uma temporada fora. E quando nós fazemos este tipo de viagens, nós devemos ter em consideração, aqui do ponto de vista do consultor, que sou eu, devemos ter em consideração as energias anuais desse movimento, ok? E, portanto, nós vamos verificar, em função das energias anuais e também das datas de nascimento dos indivíduos, não é se é quais é que são os movimentos que são favoráveis, quais é que são os desfavoráveis, ou até a pessoa já pode ter um destino pensado e nós vamos ver se sim ou se não, se deve ou se não deve ir. Ok? Isto é um tipo de viagem, vamos lhe chamar tipo 1, pronto, para nos organizarmos aqui. Depois, temos viagens de menor duração, que são aquelas viagens em que as pessoas às vezes vão um mês para fora, não é? Porque às vezes há muita gente que viaja durante um mês para fora, seja em trabalho, seja a nível pessoal, whatever. E aqui, nós temos que analisar as energias, ou melhor, temos que analisar em função da data de nascimento, claro, do ponto de partida, e das energias anuais e das energias mensais desse movimento. Portanto, temos que cozinhar aquilo tudo e concluir para onde é que aquela pessoa ou aquela família podem ou não viajar. Vamos chamar a isto viagens do tipo 2, vá. Depois temos outro tipo de viagens, que são aquelas que a maioria de nós faz, que têm a duração de 1 a 3 semanas. Podem ter uma semana, podem ter 15 dias, podem ter 3 semanas. E, neste tipo de viagens, diz a teoria que nós só devemos ter em consideração as energias mensais, quando estamos a fazer a análise da pessoa, portanto, do ponto de partida, etc. Contudo, a teoria diz que só devemos ter em consideração as energias mensais, mas, por experiência pessoal, por experiência dos meus alunos, e olhem que eu dou aulas de Direcionologia desde 2010, portanto há 15 anos que estudo movimentos, até porque nós quando damos essas aulas, eu peço sempre aos alunos para trazerem exemplos de viagens que tenham corrido muito bem ou que tenham corrido muito mal, em que eles trazem a duração da viagem, o destino para onde foram, as datas de nascimento, ponto de partida, etc. E analisamos isso tudo. E também dos meus clientes, e por experiência, na verdade, mesmo para as viagens de curta duração, estas de 1 a 3 semanas, nós também devemos contabilizar com as energias anuais, ok? Aliás, eu quando viajei, quer na viagem de Praga, que foi a tal primeira, quer na viagem a Cuba, que foi a tal segunda das inundações, quer na viagem de Formentera, que é a tal que era só o meu marido que ia em destino desfavorável, nós em termos de energias de dia e energias de mês íamos em direção a movimentos bons, mas em direção às energias anuais não íamos. E dizia a teoria que isso não era uma preocupação e veio-se a mostrar que era. Não só eu testei isso na prática, como com inúmeros casos dos meus clientes e dos meus alunos, ok? E, portanto, mesmo quando nós viajamos para uma viagem de curta duração, isto é, de 1 ou 3 semanas, nós efetivamente temos sempre que ter em consideração as energias anuais e as energias mensais. Porque quando nós viajamos para um movimento que é desfavorável, os efeitos, minha gente, eles tanto podem manifestar-se na viagem como no pós-viagem ou até nos dois. Ok? E, como cautelosa que eu sou, não é?
eu faço sempre estas análises para mim, para os meus clientes que pedem, obviamente, para eles irem de férias, e eu tenho sempre em consideração todas estas energias e, portanto, eu faço o cruzamento daquilo tudo e por isso é que estas consultas são muito trabalhosas, ok? Depois há viagens de curtíssima duração, que é tipo um fim de semana, mas essas têm que ser analisadas caso a caso, porque têm a ver com as energias diárias. Claro que também podem ser apresentadas em consulta, mas imaginem o que é estar a fazer isso para 365 dias por ano, isso ficaria um preço exorbitante para o cliente, portanto acaba por não ser viável, ok? Portanto, isto em termos de tipo de viagem, ok? E a seguir, nós temos que perceber também, estudar os tipos de movimentos, porque na verdade existem vários tipos de movimentos. Em primeiro lugar, existem 3 movimentos que são universais. Quando eu digo universais, quer dizer que são para todos e que são desfavoráveis para todas as pessoas, ok? E estes, obviamente, que mudam consoante os ciclos e podem ser mais ou menos desfavoráveis em função da energia das pessoas, ou seja, tem a ver com a data de nascimento delas. E, portanto, há 3 movimentos que eles são universais para todos, portanto, eles são negativos. Exemplo, quando nós vamos em direção, agora vou falar chinês, ao 5, digamos assim, esse é o movimento mais negativo de todos. E porquê? Porque ele pode trazer destruição. E essa destruição, ela é uma energia extremamente yang, que vem de uma forma repentina, agressiva, e geralmente essa destruição pode ser de várias índoles. Imaginem, pode ser destruição da família, destruição da pessoa, destruição financeira, pode ser de saúde, whatever, ok? E volto a dizer que essas manifestações tanto podem ocorrer na viagem, como no pós-viagem, ou até nos dois, ok? E também vos posso dizer que a direcionologia não tem cura. A única cura possível é ou a pessoa muda a data da partida, ou muda o destino, ou rapidamente faz uma nova viagem para um movimento que seja favorável para anular o anterior, ok? E, para vocês terem uma ideia deste movimento, foi num live, salvo erro, ou foi no do ano passado ou foi de há 2 anos, que uma cliente minha contou-me que tinha feito uma viagem ao Brasil e que se viu numa situação com uma arma apontada à cabeça. Ou seja, são tudo situações que acontecem de repente e isto tem tudo a ver com o movimento que nós chamamos aqui tecnicamente em direção ao 5. Esqueçam a parte técnica, isto é para vocês perceberem só os efeitos da coisa. E rapidamente pedi-lhe, ok, então indique-me lá a duração da viagem, o ponto de partida, as vossas datas de nascimento, para analisar se o movimento que fez foi negativo ou não, por curiosidade. E efetivamente ela tinha ido para o pior movimento de todos, ok? Depois, o segundo movimento mais negativo de todos é quando nós vamos em direção oposta ao 5, ok? E este é também comum a todas as pessoas. E este traz também destruição, só que é uma destruição mais lenta. Enquanto que a outra é uma destruição yang, ou seja, é rápida, é ativa, esta é uma destruição yin, é mais lenta. É como se as coisas se fossem destruindo e apodrecendo aos bocadinhos. E muitas das vezes este tipo de efeitos não se manifesta tanto na viagem, é mais nas consequências e no pós-viagem. E um bom exemplo é quando a pessoa fez uma viagem, depois a partir daí os negócios começaram a cair, o dinheiro também, ou seja, como se a coisa fosse destruindo e degradando aos poucos, ok? Depois há outro terceiro movimento, que também ele é universal e que afeta todas as pessoas, que é quando uma energia está num sítio oposto ao de base, e então ele traz às pessoas que viajam para esses destinos contratempos, empecilhos, como por exemplo desde perder o avião, perder a mala, enfim, não são aquelas coisas que matam, mas chateiam, moem, não é? E depois a seguir temos os movimentos pessoais, ou seja, aqueles que dependem da data de nascimento. Portanto, os 3 primeiros são universais, afetam todas as pessoas. E depois temos
os movimentos pessoais, que dependem da data de nascimento de cada um. O primeiro deles é quando a pessoa viaja, e agora vou falar chinês, não se prendam com isto, que é quando a pessoa viaja em direção ao próprio número. Então isto é como se fosse o ataque à própria pessoa. Então a pessoa pode ficar doente, tanto pode ficar doente na viagem como no pós-viagem, enfim, é como se a pessoa se estivesse a atacar, ok? Outro movimento negativo pessoal é quando nós vamos em direção oposta ao próprio número. Então, neste tipo de viagens, a pessoa pode perder o juízo, pode perder a cabeça, e isto faz com que a pessoa cometa erros, cometa más decisões, que depois têm um preço elevado na vida delas, não é? E isso, e até pode fazer coisas sem nexo, que a vão prejudicar, a vida fica confusa, fica baralhada, a pessoa só faz asneiras, ok? E portanto, uma vez mais, estes efeitos podem se manifestar na viagem ou no pós-viagem. Depois há ainda outros movimentos, ok, mais subtis e que dependem de outros fatores, ok? Pronto, isto assim para, aqui de modo genérico, para vocês perceberem. Agora, tudo isto depois é cozinhado e vai ser analisado em termos de energias anuais, em termos de energias mensais, principalmente quando as pessoas vão de férias, não é? Para perceber quais é que são os movimentos bons para elas. Porém, como eu vos expliquei, mesmo nas viagens de curta duração de uma semana, ou de 2 semanas, ou de 3 semanas, nós devemos ter em consideração também as energias anuais. Agora, as energias mensais, elas variam de mês para mês, ok? E as energias anuais, portanto, são ao longo do ano, certo? Ok.